Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estatística Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre textos em gráficos, certo? Lembrando que a gente sempre está utilizando o pacote ggplot. E o que a gente vai falar um pouco hoje? Sobre títulos de gráfico e eixo, as labs, né, que vem de labels, que são rótulos, textos dentro do gráfico, a função, né, annotate, e as legendas também. Vamos falar um pouco sobre as legendas. Aqui temos as referências bibliográficas. Então, bora para o RStudio. Então, pessoal, já estamos aqui no RStudios. Lembrando que a nossa primeira função é sempre chamar o pacote ggplot2. E nesse estudo nós usaremos também o Tidyr Graph, que faz parte do Tidyverse, certo? Muito utilizado no R também. Como eu falei, nós falaremos algumas coisas de textos em gráficos. Então, primeiro nós iremos trabalhar títulos, né, do gráfico e dos eixos, tá? Eixo X e o eixo Y. Então, nesse exemplo, nós iremos usar os dados do MPG, que envolve dados de carros, né? O GeoPoint, que ele vai nos dar pontos a partir do fator cilindradas, ou seja, quantas cilindradas cada carro tem. Vamos chamar e a gente conversa sobre os labs. E utilizando a função labs, como a gente utilizou aqui, vocês vão ver que a gente deu o nome para o eixo X, estrada, o nome para o eixo Y, cidade, o nome para o color, que é aqui que foi o fator que a gente escolheu, números de cilindradas, 4, 5, 6 ou 8, o título do gráfico, distância por galão, ou seja, quanto, quantos, quantas milhas, na verdade, por ser um dado americano está em milhas, quantas milhas por galão cada carro consome, né? Cada carro fez, na verdade, e o subtítulo, ou seja, evidenciando as cilindradas, ou seja, colocando em evidência as cilindradas. Correto? Outra função é para expressões matemáticas. Às vezes você quer fazer um gráfico com uma expressão matemática, você consegue deixar esse gráfico com aquela função. Então vamos dar um exemplo hipotético: valores de uma sequência de menos 3 a 3, divididos por 0.001. Aí eu crio um data frame com o x recebendo esses valores e o y esses valores elevado a 5. Tá? E aí a gente faz o ggplot com o geonpath, que é utilizado para linhas, né? Para construir linhas. E novamente o lab, só que agora a gente põe esse coach. Esse coach é que vai transformar isso numa função matemática. Vocês vão ver melhor. É só para ficar mais visual, na verdade. E aqui vocês podem ver, divisa ele por x, chapéu 5, ele já coloca o x elevado a 5, como uma função matemática, e aqui é o gráfico da função. Certo? Textos, quando a gente quer textos dentro dos gráficos, a gente pode fazer da seguinte maneira. Nesse caso, a gente vai usar dados referente a vulcões, tá? Esse faithful referente a vulcões. A gente criou um data frame de rótulos, dos rótulos que a gente quer. Waiting seria tempos entre erupções, entre uma erupção e outra, quanto tempo demorou, em minutos. E eruptions, né, seriam o tempo da erupção, quanto tempo ficou em erupção, certo? Então a gente cria esse data frame. Então a gente vai para o ggplot. A gente vai utilizar os dados lá de cima, né? Tempo entre erupções e o tempo em erupção. E também a densidade dessa erupção. Lembrando que densidade é a massa por volume. E aí a gente faz os labels, que são os rótulos, né? Comparando com os rótulos, com o que a gente criou lá em cima. Ou seja, falando que os nossos rótulos são esses rótulos aqui, ó, que a gente declarou lá em cima, certo? Então a gente cria e vocês vão ver que esses rótulos vão aparecer dentro do gráfico, ó.
primeiro, deixa eu jogar um pouquinho para o lado, primeiro e segundo pico, que são exatamente esse segundo e esse primeiro pico. Aqui a densidade, né, que seria a nossa legenda, tempo entre erupções e tempo em erupção. E aqui a gente vê que a gente escolheu as coordenadas. O primeiro pico vai ficar na coordenada x 51 e y 1.9, que a gente pode ver. Ó, x 51 e y 1.9, e o pico 2 vai ficar no x 79 e no y 4.4. Certo? Aqui que você escolheu as coordenadas desses títulos. Certo? E no Labs, como a gente usou no último, a gente escolheu os nomes, né, do rótulo X, do eixo X, do eixo Y e também da legenda, vamos dizer assim. Anotações personalizadas. Bom, aqui a gente vai usar os dados economics. Se a gente vê, sempre quando você não souber o que o dado se refere, o conjunto de dados se refere, você coloca ponto de interrogação e os dados, que vai aparecer aqui nessa função help algumas descrições sobre os dados. O GOnline para fazer linhas também, e os labs para escolher o nome do eixo X e do eixo Y. Aqui, se eu quisesse dar um nome, um título para o gráfico, eu também poderia utilizar aqui no Labs, como a gente utilizou lá em cima. Só que agora a gente vai criar uma divisão por partido e presidente. Como eu falei, se você não sabe o que está nos dados, você coloca o ponto de interrogação e ele vai te falar. Então aqui a gente vai criar uma variável presidentes com um subconjunto de dados que vem desse dados presidential. Ou seja, eu quero que ele pegue o primeiro presidente a partir da primeira data de desempregados. Certo? Então a gente vai criar essa variável e vamos criar esse gráfico. Eu vou criar o gráfico primeiro e aí depois a gente vai linha por linha discutindo. Tá vendo, ó? Ele criou, é o mesmo gráfico, a linha é a mesma, só que ele dividiu em quê? Em tempos de cada presidente. Então aqui a gente vê Nixon, Ford, Bush, Clinton, Obama, e o partido, se ele era democrata, e aí é o partido azul, ou se ele era republicano, partido vermelho. Certo? E essas linhas cinzas mostram o fim de cada mandato. Beleza? Então vamos lá, linha por linha, ver o que a gente criou aqui. Bom, esse GeoRect é para criar os retângulos. Então a gente criou o retângulo com o x mínimo começando no start e o máximo no end, preenchido pelo partido. Ou seja, o começo de um presidente, o fim do presidente, preenchido pela cor do partido. O y mínimo, aí a gente pôs menos infinito para o infinito, para preencher o gráfico inteiro. Para preencher daqui até aqui. Certo? O alfa é aquele lance de transparência. Quanto de transparência eu quero que deixe. E o data vem dos presidentes, né? O GeoVline é para... Essa é a linha cinza para criar essas divisões em cinza. Beleza? O GeoText é para criar o nome dos presidentes. Então aqui a gente põe onde começa, onde termina, o nome, né, o que a gente vai querer que esteja escrito, é o nome do último nome do presidente, o tamanho que está escrito e o ajuste. Esse ajuste é para ficar, para centralizar esses nomes conforme cada retângulo, né? E aqui os ajustes para ajustar o nome. Como você pode ver, cada nome está dentro do seu retângulo, que equivale ao tempo de presidência. Certo? E o último, o GeoOnline Scale Film Manual, é para escolher a cor de cada partido. Agora, gráficos de pontos, utilizando o Annotate. Bom,
nós vamos voltar agora para os dados de carros, né? Utilizando novamente a distância que eles percorrem por galão na cidade e na estrada, utilizando como filtro ou fator a montadora que esse carro pertence. E eu colocando na cor verde. Eu vou criar e eu explico melhor. Bom, aqui a gente vê então o que a gente criou. A gente criou todos os pontos, né, de todos os carros. E essa parte aqui, ó, serviu para a gente colocar esse círculo verde. Ou seja, a gente fez um ponto de tamanho 3 de todos os carros que são montados pela Volkswagen. Correto? Foi para isso que a gente fez. E agora com o Annotate, a gente vai pôr o nome dessa montadora dentro do carro. Dentro do gráfico, né? Então, ó, vocês podem ver aqui que ele me criou esse ponto escrito Volkswagen, sinalizando que todos os carros que têm esse envolto círculo verde representam que são da montadora Volkswagen. Então essa primeira linha foi para criar o ponto verde, círculo verde de tamanho 3, com as coordenadas x igual a 33 e y igual a 10. O mesmo vale para o ponto preto. E aqui embaixo, para criar o texto Volkswagen, ajustado no meio. Correto? Agora vamos criar, se a gente não quisesse criar uma legenda assim, quisesse criar uma seta. Por exemplo, se só tivesse um carro e a gente quer apontar esse carro, a gente poderia criar com uma seta. Colocando esse Geom Curve, as coordenadas de início e fim do x e de início e fim do y. Certo? Colocando o tamanho do raio e a seta. E o tamanho da seta, né? Vou mostrar também. E aqui colocando o nome, né? Da montadora. Ficando assim, ó. De vez de estar aqui no cantinho, o Volkswagen, ele veio para essa seta, informando que esses carros representam da montadora Volkswagen. Por exemplo, se você quisesse sinalizar apenas um ponto, você poderia utilizar isso também. Certo? E para finalizar, se a gente quiser colocar essa divisão de vez setas ou esse gráfico que a gente fez anteriormente, de colocar essa sinalização mostrando que todos esses carros pertencem à Volkswagen, nós podemos dividir pela legenda mesmo. Então é só a gente criar o ggplot e colocar como o color, né, como fator, a montadora. A gente põe para rodar. Demora um pouco para criar e aí criou. E aí você pode ver que ele dividiu o seu gráfico com os milhas por galão, né, na cidade e na rodovia, e dividiu para você entre as montadoras. Certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido com a gente. Peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo para ajudar o projeto, tá bom? Tchau, até um próximo vídeo.